Bom dia, tudo bem? Como vocês estão nessa quinta-feira? Hoje eu queria só meditar um pouco num capítulo que vocês conhecem muito bem, provavelmente vocês que são pastores, irmãs, amigos, amigas, vocês conhecem a história de João capítulo 11. Só que todas as vezes que a gente abre a Bíblia, Deus pode nos mostrar algo diferente, outra lição. E nessa história você pode notar várias lições, mas hoje, na quinta-feira, eu queria só deixar algumas coisas que talvez você não esteja pensando, né? Quando a gente pensa sobre João capítulo 11, a gente pensa sobre as pessoas, Marta, Maria, Lázaro que faleceu. A gente pode pensar sobre os discípulos, podemos pensar sobre a situação, podemos pensar sobre a situação que às vezes na nossa vida, vamos ser honestos, às vezes parece que a esperança está perdida, nós não temos mais esperança. Quero que você pense sobre isso nessa quinta-feira. Marta e Maria estavam seguindo Jesus. A Bíblia está dizendo que são grandes amigas de Jesus. A família inteira, Lázaro também. Então, às vezes, as coisas acontecem com as pessoas que são perto de Jesus, né? Às vezes vai acontecer na sua vida também. Muitas dificuldades. Aqui nessa história é interessante porque versículo 8 de capítulo 11, se você pode imaginar, Lázaro estava doente. Marta e Maria estavam muito preocupadas sobre isso. Até os próprios discípulos estavam com dificuldades. Versículos 7 e 8 está dizendo que Jesus falou que demorou mais 2 dias onde eles estavam. Então, não sei o que os discípulos estavam pensando, mas por que a gente não vai lá agora? Porque Jesus tinha um propósito por isso. Às vezes, na sua vida, na minha vida, Deus tem um propósito por tudo. Não às vezes, Ele sempre tem, né? Uma coisa que eu notei hoje, versículo 8, está dizendo, disse-lhe quando ele falou que esperou mais 2 dias, ele falou no versículo 7, vamos outra vez para a Judeia. Opa, os discípulos estão pensando, mas Senhor, você não está lembrando? Quantas vezes a gente estava pensando a mesma coisa? O Senhor não está lembrando o que aconteceu na minha vida? Os discípulos estavam pensando, disseram-lhe aos discípulos, Rabi, Jesus, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Ou seja, Senhor, Jesus, talvez o Senhor não esteja pensando bem. Se lembra dos discípulos que estavam querendo te matar. Você não acha que Jesus já sabia disso? Você não acha que ele já sabia? Lógico que sabia. Mas quantas vezes nós estamos com a mesma coisa dos discípulos, a gente sempre estamos pensando sobre Lázaro nessa história, que devemos. Nós também podemos pensar sobre os discípulos, que estavam tentando ensinar Jesus. Quantas vezes você e eu, quantas vezes a gente estamos tentando fazer a mesma coisa, tentando explicar para Jesus nossa situação. Ele já sabia, já conhece a situação. Então a gente sabia que Jesus estava com a família, com os discípulos. Os discípulos estavam tentando ensinar ele, tentando lembrar ele. Como nós, às vezes, estamos tentando lembrar Jesus e nosso Deus o que está acontecendo na nossa vida, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer amanhã. Às vezes nós queremos realmente ensinar Deus, mostrar Deus nosso caminho. Os discípulos estavam fazendo justamente isso hoje. Então eu queria só deixar isso com você hoje. Nós vamos sexta-feira, a gente vai terminar sobre a história, né? Mas sobre outros detalhes, é uma coisa que Deus está me mostrando. Mas eu quero que você tente ler João capítulo 11. Quero que você pense bem sobre isso. No início da história, naqueles 2 dias, aquelas
aqueles dias antes de Jesus fez aquele milagre, os discípulos estavam com medo. Estavam com medo para voltar à Judeia. Marta e Maria estavam que as mulheres muito próximas, muitas amigas de Jesus, estavam com medo, estavam com dúvidas, estavam preocupados. Que lógico, é lógico, porque o irmão estava muito doente. E nós, e você pode colocar sua vida, você pode colocar si mesmo nessa história sobre Lázaro. Quero que você pense bem sobre esses 2 dias antes, que ele demorou 2 dias. Quantas vezes quando Jesus estava demorando para responder para nossos pedidos? Não sei o que Marta e Maria estavam pensando. Por que Jesus não estava conosco? Os discípulos, por que a gente tem que passar de novo lá? Quantas vezes você está fazendo a mesma coisa, mas por que a gente tem que passar naquele local de novo? Sua Judeia, Judeia, né? Versículo 7. Vamos outra vez para Judeia. Quantas vezes você está dizendo, mas Senhor Jesus, por que é preciso passar de novo a Judeia? Por que é preciso passar nisso de novo? O Senhor não estava entendendo o que estava acontecendo? Vamos tentar colocar nossa confiança em Deus. Os discípulos naqueles dias, infelizmente, não estavam confiando. Até Marta e Maria, vamos notar no fim da história, na sexta-feira, que nessa foi a terceira vez que ele, realmente Jesus, ressuscitou alguém. Você pode notar em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, Lucas capítulo 8, versículos 40 a 56, mais 2 pessoas que ele ressuscitou, mas o Lázaro era o terceiro. Mas ainda elas não estavam acreditando, até eles podiam notar. Então pensa bem sobre isso. Sexta-feira vamos terminar com mais uma lição que eu aprendi nessa história de Lázaro, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha uma ótima quinta-feira servindo o Senhor, tá bom? Tchau, tchau.